Diniz faz mudanças no time do Vasco, na defesa e no ataque. Olha, mudanças importantes. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Vai lá, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Sempre que tiver vídeo aqui, o próprio YouTube te avisa. Vamos embora aí para a notícia de hoje. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz, nós estamos colocando nosso programa no ar de domingo de manhã, né? Quase um esquenta para a partida de logo mais Vasco e Santos. Lembrando que logo mais às 2 horas, né, às 14 horas e 45 minutos, a gente entra ao vivo com a nossa live de pré-jogo. Hoje tem pré-jogo, hoje tem pós-jogo, tem as notas, muita coisa hoje aí, né, para gente fazer aqui no canal. Cara, olha só, o Diniz vai mudar o time, né? Com certeza vai mudar o time. E duas mudanças aí importantes que ele vai fazer. A gente não sabe o que vai acontecer, quem é que ele vai colocar. O GE fez uma aposta, chegou a colocar uma aposta de qual vai ser as mudanças, mas eu não cravo e não tenho essa certeza. Vamos lá. Por que a gente sabe que vai ser duas mudanças? A primeira é o Verratti. O Verratti é suspenso, então tem que entrar alguém no lugar do Verratti. Ponto. Essa é a primeira mudança. Mas a segunda mudança veio na lista de relacionados. É isso mesmo. Se você for ver bem, a lista de relacionados do Vasco, ela não conta. Vamos falar primeiro das ausências, com o Lloyd Augusto e o Maurício Lemos. O Lloyd Augusto ele teve uma virose ao longo da semana, ele só treinou 1 ou 2 dias, se eu não me engano. E aí o Diniz achou pouco tempo de treinamento, não estava ainda 100% recuperado, e achou melhor não levar o Lloyd Augusto. Ok, é a questão da virose, está justificado. Né? Não faz falta nenhuma. Mas o outro que não está relacionado é o Maurício Lemos, o zagueiro, que deveria jogar. Com a saída do João Vitor, com a venda do João Vitor, né? O Maurício Lemos devia jogar, devia ser o titular. Deveria ser Maurício Lemos e Lucas Freitas. Maurício Lemos não foi nem relacionado, nem viajou Maurício Lemos. Por questão técnica, por opção técnica, não está com nada, não tem virose, não tem nada. Foi uma opção técnica. O Diniz não confia mais no Maurício Lemos. Então, um zagueiro que também pode já pensar em dispensar. E aí ele vai ter que improvisar um zagueiro pela direita, porque o terceiro zagueiro que o Vasco tinha era o Lincoln. E o Lincoln, o Vasco emprestou volta redonda. E aí não temos zagueiro agora no pé direito. Então, já que o Maurício Lemos não agrada ao Diniz. Ou o Diniz vai botar o Hugo Moura de zagueiro, que eu acho que é a opção, que é o que vai acontecer. Eu acho que é o que vai acontecer. O GE diz que vai entrar o Lucas Freitas pela direita e o Luiz Gustavo pela esquerda. Não estou confiante nessa decisão. Para mim vai entrar o Hugo Moura e Lucas Freitas. Para mim vai ser essa a mudança. Hugo Moura na direita, Lucas Freitas na esquerda. Eu não acredito que ele vai fazer Lucas Freitas e Luiz Gustavo. Não sei se o Lucas Freitas joga ali pela direita. Não tenho essa recordação. Até porque as partidas que eu vi do Lucas Freitas na época do Juventude foram horrorosas. Então eu já opinei aqui na época da contratação, falei que ele era um jogador pereba e ele queimou minha língua. Ele veio jogando muito bem no Vasco, jogando pela esquerda. Eu não recordo mais, na época que eu vi ele jogando, eu falei que ele era pereba, se ele jogou pela direita ou pela esquerda. Mas as partidas que eu vi ele fazendo no Juventude foram horrorosas. Enfim, será que ele fazia essas partidas pela direita? Eu não sei como é que vai ser isso. O GE está apostando que é Lucas Freitas e Luiz Gustavo. Eu estou apostando que vai ser Hugo Moura e Luiz Gustavo. Desculpa, e Lucas Freitas. Hugo Moura e Lucas Freitas é a minha aposta. Se eu tiver certo, Hugo Moura e Lucas Freitas, com o Luiz Gustavo no banco, o meio de campo, ou ele vai entrar com o Jair, ou ele vai entrar com o Barros, porque o Barros está relacionado. Ele vai entrar com o Jair, ou ele vai entrar com o Barros ali, né? Vai ser Barros ou Jair, se o Hugo Moura for zagueiro, Tietê, na direita provavelmente o Ryan, no meio o Coutinho, de 10 e de 11 ali, né, de 17 eu acho, de 15, é o Nuno Moreira, ok. E o ataque que não tem o Verratti, centroavante, aí pode ser o David, que é a aposta do GE, ou o GB, porque o GB está recuperado. E o GB está na relação e viajou. Cara, se o cara viajou, está na relação, está recuperado, eu não sei se ele tem minutagem, se ele pode começar jogando. Se ele puder começar jogando, vai ser o GB. Não tenho dúvida que vai ser o GB, mas eu acho que o GB está voltando de contusão, preparação física, ainda não tem tempo, mas ele é jovem, né? Pode ser o GB, mas é mais provável realmente que seja o David. Outra coisa que chama atenção na lista do Fernando Diniz é que ele ouviu as minhas preces, cara.
e parece que está começando a dar moral para o pessoal da base. Dá uma olhada aqui na lista de relacionados, aqui, ó. Eu deixei ela aqui para a gente poder entrar nesse assunto. Nós temos o Alex Teixeira. Ah, Alex Teixeira também é base do Vasco. Pô, brincadeira, né, galera? É base de quando? Do século passado. Não, Alex Teixeira esquece. Barros, que já é profissional, mas veio da base, né? O Coutinho também também é século passado. O David, o DVD, o Estrela da base está relacionado, o Estrela voltando a fazer parte da relação. Tomara que entre, né? Quando o Coutinho cansar, que o Estrela possa entrar e jogar, e não o Garré. O Fusato, goleiro, Garré, está na lista GB, né? Eu já falei de GB. Hugo Moura, Jair, Léo Jacó, é a grande novidade na lista. Léo Jacó está na lista, atacante da base, velocidade, força. Não sei se vai para o banco, se vai jogar. Eu colocaria ele no banco. Se precisasse colocar alguém para atacar no segundo tempo, botaria o Léo Jacó, cara. O negócio que no Vasco tem umas coisas assim malucas, né? Não, ele viajou, o garoto, só para ele poder ir se ambientando com os profissionais. Pô, essas frescuras que não dá, né? Tomara que ele entre, que ele jogue, que ele seja relacionado, que pelo menos fique no banco, né? Como opção. Porque o banco do Vasco é muito pobre. E aí agora um banco, se você botar no banco o Estrela, botar o GB, botar o Léo Jacó, pô, você já começa a ter um banco mais forte, né? Um banco com mais peso. Banco com opção de troca, né? Você já tem um banco que jogadores que podem entrar e mudar realmente a partida, né? Outro que ele levou para o banco, que ele está levando como relação, é o Lucas Oliveira, que era o zagueiro, né? Que não era nem relacionado, estava assim meio de lado, mas está tendo uma nova oportunidade depois da venda do João Vitor. O Lucas Oliveira joga com o pé direito, mas não vai ser titular, não acredito que ele vai ser titular. O Lucas Oliveira era preterido, nem relacionado estava sendo. E agora entrou na relação aí, viajou. O que dá a entender para o GE que a viagem do Lucas Oliveira, o GE entende que a zaga vai ser Lucas Feito e Luiz Gustavo. Aí tem sentido, sabe? Porque ele leva o Lucas Oliveira, pô, ele vai levar 4 zagueiros se ele for botar o Moura de zagueiro. Então, para o GE, a ida do Lucas Oliveira indica que a zaga é Lucas Freitas e Luiz Gustavo, que aí fica um zagueiro só de profissão no banco de reserva, que é o Lucas Oliveira. Não sei, é uma teoria, mas não acredito não. Eu acho que o Lucas Oliveira talvez não vá nem para o banco. Fique lá o Luiz Gustavo no banco. E ele deve entrar com o Hugo Moura. Esse é o meu sentimento. Pode ser que eu esteja errado. Porque com o Diniz tudo pode acontecer. Aí Nuno Moreira, Luiz Gustavo, né? Falei, Nuno Moreira, o Pablo, o terceiro goleiro, Paulinho Paula, né? O meio campo. Paulo Henrique, lateral direito, PH, que ele sofreu uma lesãozinha no jogo contra o Atlético Mineiro, mas já recuperou, já tá bem. Puma Rodrigues, Rayan, Tietê, Thiago Mendes e Vitor Luiz. Cara, é um banco que já começa a ficar mais encorpado, né? Um Jair, o Paulinho, que é o Paulinho Paula, que não tá ainda legal, mas o Jair vem jogando, entra, joga e tal. O Thiago Mendes, se tiver condição. O Vitor Luiz. Agora senti falta também aí do Leandrinho, né? Leandrinho ser preterido pelo Vitor Luiz. Então o Leandrinho não vai jogar com o Diniz, cara. Leandrinho, que é titular da Seleção Brasileira Sub-20, não vai sair ficar no banco de reserva do Vasco. Aí quando precisa de um lateral esquerdo, bota o Puma Rodrigues, que ele não confia no Vitor Luiz, mas ele leva o Vitor Luiz e não leva o Leandrinho. Tem coisas que a gente não entende do treinador, né? Tem coisas que a gente não entende. Mas, enfim, essas foram as escolhas do Diniz, que de qualquer maneira, uma surpresa ter levado o Léo Jacó. Eu gostei muito de ter levado o Léo Jacó, achei importante a vinda do Léo Jacó. Tem o retorno hoje do Lucas Piton, né? E a notícia triste é o Matheus Carvalho, um Pocão, que estava para ser vendido aí para um clube de Israel, uma proposta maravilhosa, 2 milhões de euros, um dinheiro bom para o Vasco, e o cara teve uma contusão no joelho. A gente não sabe a gravidade da lesão no joelho, mas é no ligamento lateral, mas não sei se vai ter que ser cirúrgico, se é cirúrgico, se não é. O Vasco parece que diz que não é cirúrgico, em 2 semanas o cara está pronto. Vamos ver se dá tempo ainda de fazer a venda, se os caras vão desistir, né? Porque o jogador se machucou, lesão no joelho, é brabo, cara. Vamos ver se o time de Israel, mesmo assim, entende que a lesão não é tão grave, se ela realmente não for, e consegue contratar o jogador. Tá falado? Esse foi o esquenta aí pra gente fazer, já começar a pensar em Vasco e Santos, né? Santos que vem com o Neymar e tal, mas a gente também tem Coutinho, a mesma coisa hoje. Dá pra gente encarar e vamos que vamos. O jogo vai ser no Morumbi, não vai ser lá em Santos, o que já melhora, né? Um estádio maior, né? Menos pressão na torcida, menos caldeirão, menos abafa. E a gente gosta de jogar no Morumbi. Morumbi é campo nosso, é campo de título, é onde a gente gosta de ser campeão.
Então, vamos lá. O Thiago jogou no Morumbi, a gente mesmo sapecou 3 no São Paulo no dia 12 de junho, dia dos namorados. A gente deu de presente para os namorados lá um sapeca iaiá de 3 no São Paulo. Vamos ver se a gente repete a dose, volta a ganhar fora de casa. Aliás, volta a ganhar, né? Que nem a gente não está ganhando nem em casa, né? Ganhou em casa do CSA na Copa do Brasil, mas Brasileirão a gente não conseguiu ganhar desde a volta da Copa do Mundo aí de clubes. Vamos ver se a gente consegue hoje ter uma retomada. Eu confio no Vasco. Meu placar hoje é 2-1 Vasco. E o seu placar? Comenta aí qual o placar do seu. E você? Colocaria Hugo Moura na zaga? Ou a zaga seria Lucas Freitas e Luiz Gustavo? Ou a zaga seria Hugo Moura e Lucas Freitas? Qual a zaga de sua preferência? Eu acho que ele vai botar o Hugo Moura e Lucas Freitas. Eu acho que essa vai ser a zaga do Diniz. Se bem que eu não posso dizer que a minha zaga de preferência seria Lucas Freitas e Luiz Gustavo, porque eu não sei como o Lucas Freitas joga pela direita. Eu teria que ver, seria aliviando da minha parte. Eu gosto muito do Luiz Gustavo, mas não posso, da minha parte, colocar o Lucas Freitas na direita, porque eu nunca vi o cara jogar pela direita. Então, não sei. Então, por isso que eu estou apostando em Hugo Moura e Lucas Freitas. Valeu? Galera, um grande abraço, fica com Deus, comenta aí no vídeo. E olha, não esquecem, às 14 horas e 45 minutos a gente entra ao vivo falando de Vasco. Às 15 horas já sai a escalação. A gente vai estar já ao vivo para dar a escalação para vocês e fazer o comentário sobre essa escalação. Vamos falar de arbitragem. Cara, muita coisa para a gente falar no nosso pré-jogo. Valeu, um grande abraço, fique com Deus, até o pré-jogo. Fui, tchau!